Olá, eu sou a Beatriz Kisses, sou advogada, sou integrante do Revoltados Online, mas acima de tudo, eu sou brasileira, revoltada on e offline, indignada com os rumos do nosso país, que para mim parece mais um trem desgovernado descendo a pirambeira, mas também muito motivada a lutar e motivada a pegar o país de volta, trazer o nosso Brasil de volta para os trilhos da verdade, da liberdade, da democracia, da ordem e do progresso. Bom, eu tô aqui hoje com um objetivo que é falar para vocês sobre o maior inimigo do Brasil, que se chama Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo é uma organização que foi criada em 1990 pelo Lula e pelo Fidel Castro. E se chama Foro de São Paulo porque esse encontro se deu exatamente em São Paulo. Bom, esse Foro de São Paulo, ele foi mantido em sigilo, para que nós, os brasileiros, o povo, os cidadãos, não tivéssemos conhecimento de sua existência exatamente por causa dos seus objetivos escusos. O Foro de São Paulo, ele tem um objetivo que é espalhar o comunismo que antes existia lá na Europa, no leste europeu, e que faliu, e com a queda do muro de Berlim e tudo mais, precisava se expandir para tomar outros continentes. Então o objetivo do Foro de São Paulo é exatamente tornar a América Latina inteira uma grande pátria comunista. Eles falam do socialismo, para ficar assim mais bonitinho, mas na verdade, se vocês forem olhar os objetivos, é instaurar o comunismo mesmo. Ou, como se diz também, o totalitarismo de esquerda. Tá? Então, assim, eu queria começar falando da natureza criminosa do Foro de São Paulo. Porque o Foro de São Paulo, ele é uma entidade formada por mais de 100 partidos políticos de esquerda. Esses partidos são legais, porém, também ele é integrado por organizações criminosas, como, por exemplo, as FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, SMIR do Chile, a MIR do Chile, e terroristas e também organizações criminosas de narcotráfico, de tráfico de armas, de sequestros e coisas desse gênero, tá? Bom, é claro, que o PT, ele nega, Hoje em dia que o Foro começou a ser mais conhecido, ele nega, não, de jeito nenhum, as Farc não fazem parte, não tem nada disso. Acontece, gente, que só sendo doido para negar, porque existem fatos que comprovam essa ligação dessas organizações criminosas com o Foro de São Paulo. Não adianta querer negar. Eu vou citar aqui 2 fatos. Existem muitos outros, vocês podem pesquisar à vontade na internet. Tem farto material, tá, gente? Tem, inclusive, as atas do Foro de São Paulo estão disponíveis. E gravações, vídeos, palestras do Lula, que é o poderoso chefão, tá, do Foro de São Paulo, é o Lula, tá? Então, assim, mas 2 fatos que são incontestes, tá bom? Eu vou ler aqui, porque para não me perder, não deixar escapar nada, esses fatos. Então, aqui, vamos lá. O primeiro deles, no ano de 2003, o comandante das Farc, que se chama Raul Reis, ele deu uma entrevista para a Folha de São Paulo. Então, lá, em 2003. E aí a Folha perguntou para ele assim, senhor Raul Reis, o senhor conhece o Lula? E ele respondeu sim, não me recordo exatamente em que ano eu conheci o Lula, mas foi em São Salvador, em um dos foros de São Paulo. Aí a Folha pergunta assim, houve uma conversa entre vocês? E ele responde assim, sim, ficamos encarregados de presidir o encontro. Então, o comandante da Farc e o Lula juntinhos presidindo esse encontro do Foro de São Paulo. Aí ele fala assim, desde então nos encontramos em locais diferentes, mantivemos contato até recentemente. Mas, quando ele se tornou presidente, eu não pude mais falar com ele, Aí ele falou assim, e qual foi a última vez que o senhor falou com o Lula? Ele, não me lembro, mas faz uns 3 anos. Aí a Folha pergunta assim, fora do governo,
quais são os contatos das Farc no Brasil? E aí ele responde o seguinte: as Farc têm contatos não apenas no Brasil, com distintas forças políticas e governos, partidos e movimentos sociais. Aí a Folha: o senhor pode nomear as mais importantes? Sabe qual é a primeira, gente? Surprise! Bem, o PT. E claro, dentro do PT há uma quantidade de forças: os sem terra, os sem teto, os estudantes, os sindicalistas, intelectuais, sacerdotes, historiadores, jornalistas. Olha só, né, gente? Que nível da coisa. Bom, então esse foi o primeiro fato que eu queria trazer para vocês. O segundo fato também, que é inconteste, foi no dia 19 de setembro de 2007, o Lula oferece o território brasileiro, tá? Do nosso país, hein, gente? Sabe para quê? Para sediar um encontro entre o Hugo Chávez e os comandantes da Farc. Impressionante, né? Então, quem tentar negar essa ligação só pode estar zoando com a nossa cara, né? Porque os fatos estão aí, escancarados para quem quiser ver, tá bom? Bom, então agora que eu já falei sobre a natureza criminosa do Foro de São Paulo, eu quero falar um pouquinho sobre o objetivo primordial, a razão pela qual foi fundado o Foro de São Paulo, tá? Então, o objetivo primordial, gente, é criar o que eles chamam de grande pátria latino-americana. Deixa eu traduzir para vocês. Grande pátria significa, gente, que o Brasil como pátria não tem importância. O que interessa é a união desses estados socialistas, comunistas, totalitários, tá? Então, uma hegemonia. E aí, o Brasil serve para quê? O Brasil serve para financiar esse projeto escuso, esse projeto comunista, tá? Onde é que vocês já viram, em manifestação, onde tem petista, onde é que vocês já viram bandeira verde e amarela? Você não vê. Você vê vermelho. Vermelho é a cor deles, dessa grande pátria. Todos os países comunistas, eles usam o vermelho. Não tem a bandeira de cada país nos encontros, não existe isso. Por quê? Eles não estão interessados na soberania nacional, tá? Eles estão interessados nessa grande pátria. Então, voltando aqui um pouquinho, então olha só, todas essas ações que são capitaneadas pelo Foro de São Paulo, elas ofendem profundamente a soberania nacional e o princípio da autodeterminação, tá? No segundo encontro que houve no México, em 1991, tá? A fundação foi em 90, em 91 o segundo encontro, foi acertado que todas as decisões do foro passariam a ter caráter deliberativo. O que isso significa, gente? Significa, mais uma vez, uma afronta à soberania. Por quê? O presidente lá do país socialista, comunista, que vai lá e faz parte do foro, como o presidente do Brasil, Argentina, Venezuela, eles vão lá, participam, tomam decisões, deliberações, e aí quando eles voltam para os seus países, eles têm o compromisso de implementar aquelas decisões lá nos próprios países. Então, assim, o povo não é consultado, o parlamento não sabe de nada disso, mas ele tem que implementar aquelas medidas. É por isso que as medidas são implementadas, medidas semelhantes ao mesmo tempo em vários países. Tá? Então, por exemplo, campanha de desarmamento aconteceu no Brasil e nos outros países socialistas. É tudo ao mesmo tempo. Essa ideia de plebiscito aconteceu na Venezuela, estão tentando implementar aqui, constituinte exclusiva. As urnas eletrônicas da Venezuela é a mesma que é usada aqui. Enfim, tudo isso, tá? As palmadas, a lei das palmadas, então os pais não podem mais decidir, né, se o filho precisa tomar uma palmadinha para se corrigir, não. Então esse é o Estado, que é o Senhor Todo-Poderoso, tá? Então tem também a questão de doutrinação nas escolas, tá certo? Tudo isso arquitetado. A questão da ideologia de gênero também. Gente, vocês viram essa última, agora recentíssima, uma resolução do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Simplesmente ficou decidido lá, baixaram uma resolução de que nas escolas, nos órgãos públicos,
os banheiros agora, eles devem ser frequentados não de acordo com o sexo biológico, mas de acordo com o sentimento da pessoa que vai usar o banheiro. Então, na prática, isso significa o seguinte, um homem, tá? E pode ser uma pessoa, pode até ser assim um sentimento verdadeiro, mas pode ser um estuprador, tá? Uma pessoa que se passando por alguém que, não, eu sou o Josemar, mas eu me sinto Lulu, né? Então eu quero frequentar o banheiro das mulheres, eu vou lá e entro no banheiro das mulheres, e as mulheres que estão no banheiro, elas não podem contestar, porque senão elas estão fazendo o quê? Elas estão sendo homofóbicas. Você já pensaram numa loucura dessa, gente? Então assim, é muita mentira. Tá? Você tem que fingir que as coisas são aquilo que elas não são, tá certo? Então, tudo isso é fabricado lá fora, no Foro de São Paulo, e depois é enfiado goela abaixo aqui pra gente, como se fossem medidas democráticas, em prol, em benefício da sociedade. Não tem nada de benefício da sociedade isso não, gente. Isso tudo é mentira, isso tudo é enganação, tô querendo acabar com os nossos valores, e isso é uma das metas do Foro de São Paulo, tá? Para exatamente destruir a nossa sociedade e poder implementar aqui dentro do país o comunismo. Porque onde a família é forte, o comunismo não se mantém. Tá? O comunismo, para se manter, precisa de um Estado forte, que seja o senhor da verdade, que saiba o que é bom e ruim para todo mundo. E nós somos pessoas inconscientes que não somos capazes de tomarmos as nossas próprias decisões, não somos capazes de educar os nossos filhos, fica tudo por conta do Estado. Então, assim, esse tipo de loucura, tudo isso é produzido, fabricado lá no Foro de São Paulo e depois trazido pra gente. E ainda querem convencer a gente de que a gente é racista, de que a gente é homofóbico, que no Brasil branco não gosta de preto, que pobre não gosta de rico, rico não gosta de pobre. Ficam criando esses atritos, conflitos, segregação. Gente, o Brasil é o país da miscigenação, da mistura. O brasileiro é um povo aberto, sabe? Nunca houve isso de verdade. Claro que podia haver uma ou outra pessoa que fosse racista, mas o racismo como realmente um problema nacional, isso nunca existiu. Nossos problemas sempre foram muito mais sociais do que raciais. Isso não existe no Brasil. Tudo criação, tá? Do Foro de São Paulo, tá bom? Então, assim, eu quero concluir aqui, tá? Dizendo que também, né, o Lula, ele discursou, né, no 15º aniversário do Foro de São Paulo, e ele confessou que o Foro é uma entidade secreta constituída para que pudéssemos, abre aspas, para que pudéssemos conversar sem que parecesse e sem que as pessoas entendessem qualquer interferência pública. As pessoas somos nós, os brasileiros de boa fé, tá? E que essa entidade interferiu ativamente no plebiscito venezuelano, esse mesmo que eles querem fazer aqui, e ali, em segredo, ele próprio, Lula, tomou decisões de governo junto ao Hugo Chávez e a Fidel Castro e outros líderes esquerdistas, sem dar ciência disso ao parlamento ou à opinião pública. Tá? Então o PT tem um discurso democrático, mas não existe democracia em país comunista. Tá? Bom, o objetivo desse vídeo, minha gente, é que você que já conhecia, já tinha ouvido falar do Foro de São Paulo, fique mais instigado, ainda mais motivado a lutar contra isso, porque a coisa é muito grave, às vezes muito mais grave do que você poderia imaginar. E para você que nunca tinha ouvido falar do Foro de São Paulo, está ouvindo pela primeira vez, que você fique chocado. O meu objetivo é que você fique chocado.